galera, tudo bom? Estamos aqui para introduzir vocês aí a novas diquinhas aí para o nosso Enem, né, no segundo dia de Ciências da Natureza e Matemática. E hoje a gente vai fazer uns exercíciozinhos aí de função, que é o que cai aí com uma certa frequência e pega muita gente por conta do enunciado. Então vamos nessa? Eu sou o Rafael, professor aqui do Ensino Médio do Colégio Ideal, e vamos que vamos para mais uma aulinha. Pessoal, quando a gente fala de funções, basicamente a gente tem aí um certo padrão de como esse conteúdo ele é abordado. Na maioria das vezes, ele vai falar ali da lei de formação, da fórmula, né, dessa função. Você vai analisar o gráfico, identificar alguns pontos, ter esse valor numérico, encontrar ali ou o valor de x para que o resultado seja tal, ou substituir o valor de x para achar um resultado tal. E quando a gente fala aí da função quadrática, ele envolve muito também o cálculo de vértice, né? Para a gente descobrir ali o ponto máximo quando a concavidade é para baixo ou o ponto mínimo quando a concavidade é para cima, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com função afim. Galera, para a gente poder introduzir aqui bem rapidinho como é que é o conceito, eu gosto sempre de usar um exemplo que é um estacionamento, beleza? E quando a gente fala de estacionamento, o primeiro exemplo que me vem é quando a gente vai, sei lá, numa praia ou na feira, feira dos importados, alguma coisa nesse estilo, onde lá, independente do tempo que você fique, você vai pagar a mesma coisa. Se você chegar na praia e falar, pô, quanto é que tá o estacionamento? R$ 10. Ah, vou ficar só 1 hora. R$ 10. Passar o dia inteiro. R$ 10. Então, diante disso, independente do tempo em que você fique lá, você vai pagar sempre a mesma coisa. Então, se eu falo que o eixo x ele é o tempo e eu falo que o eixo y ele é o valor que você gasta, então se você fica 1 hora, você vai pagar ali R$ 10. Que coordenada é essa? Coordenada 1 e 10. 1 e 10. Se você ficar 2 horas, você segue pagando R$ 10. 3 horas, R$ 10. Essa função, ela não tem um caráter, aqui ficou meio estranho, né? Mas vocês entenderam, os pontos que eu estava querendo dizer aqui. Tem um caráter constante, tá? Então ela não cresce nem decresce, não é uma função afim. O que é diferente, por exemplo, se eu lançar um exemplo de estacionamento de shopping, onde no estacionamento de shopping, na maioria das vezes, você paga por minuto que você vai ficando lá. Então vamos pensar numa situação onde aqui eu vou inflacionar de verdade, tá? Onde a gente está no estacionamento que ele custa R$ 1 por minuto. Então, de acordo com isso, você vai percebendo que essa função, que tem um formato crescente, ela é proporcional, porque quanto mais você vai ficando no estacionamento, mais você vai ter que gastar. O que significa que ela vai ter um caráter mais ou menos assim, ó. E aqui, essa inclinação vai depender de quanto você está pagando por minuto ou por hora, enfim, mas ela é crescente. O formato da minha função afim, galera, é assim, ó. F de x igual a x mais b. Onde esse cara, que é o que acompanha a variável, ele é o coeficiente angular. E é ele que vai dizer o formato, se ela cresce muito, se ela cresce pouco, se ela decresce, se ela é constante. Então isso tudo vai depender do A. Tá, e o B, professor? O que o B ele vai significar? O B é o coeficiente linear. Em outras palavras, é o mais fácil de descobrir. Por quê? Porque ele é o ponto, o momento em que o gráfico cruza o eixo Y, o eixo das ordenadas. Então aqui, partindo do pressuposto em que eu estou na origem, né, a origem do plano cartesiano ali, coordenada 0 e 0, o B nessa função, ele vai valer 0, certo? E aí eu vou te mostrar um paralelo para você entender aí a diferença do B valendo 0 ou B valendo alguma coisa. Nesse caso, como é que ficaria a função afim representando esse estacionamento inflacionado? Seria um f de x igual a 1 vezes x mais
B. Só que esse B é zero. Então não tem valor fixo. O único valor que tem aqui é o variável, o que vai depender de quanto tempo eu vou ficando nesse estacionamento. Cara, se o valor do meu estacionamento aqui ele fosse 3, beleza, então aqui seria 3x, galera. 3x. Né? Então meu valor vai triplicando a cada minuto que ele vai existindo. Tudo bem? Agora, olha só esse outro exemplo. E agora a gente não vai falar mais de estacionamento, a gente vai falar ali de táxi, Uber. Então vamos imaginar uma situação onde a tarifa do Uber ou táxi seja nesse estilo assim, ó. Vai ser R$ 5 só por você contratar. Só pelo fato de você pedir, entrar no carro, mais R$ 3 por quilômetro rodado. Então aqui já tem uma situação onde eu tenho um valor fixo. Qual é o valor fixo? Os R$ 5, que basta você entrar, independente de você ficar 5 quilômetros nesse carro e até Goiânia nesse carro, esses R$ 5 você vai pagar, é uma taxa fixa. O que vai fazer esse valor final aumentar? Vai ser justamente os R$ 3 por minuto, por quilômetro, aliás, certo? Então, olha só, se a gente entendeu aqui como é que funciona o formato AX mais B, pensando que o B é sempre a taxa fixa e o A a variável, a gente vai ter uma função f de x igual a 3x mais 5. E aí, como é que a gente monta uns gráficos nessa pegada, professor? Pensa assim, ó, começando bem de leve. F de 0, que é o momento em que eu pedi, que eu entrei no carro, não rodei nada, mas entrei no carro, vai ser 3 vezes 0, estou substituindo x pelo 0, mais 5. Olha quanto eu vou pagar. 3 vezes 0 é 0, mais 5, 5. Então, o que significa isso? Significa que no quilômetro, que é o eixo x, no quilômetro 0, eu já vou começar pagando 5 conto. Certo? E se for o f de 2? Então vai ser 3 vezes 2 mais 5. Eu vou ter 6 mais 5, 11. Então andei 2 km, já estou pagando R$ 11. R$ 11 aonde? Lá nos 3 km, que deve estar mais ou menos aqui assim, ó. E aí nessa pegada, você vai inventando valores, e assim você vai construindo o formato aqui do seu gráfico. E olha só a diferença. Você viu que naquele exemplo anterior, onde não tinha valor fixo, esse gráfico que começou no 0, se ele começou no 0, então ele começou aqui na origem. Só que o nosso momento inicial aqui era o momento 5. Então você vê que o meu gráfico ele começa mais em cima. Esse cara aqui, galera, é o B. É o momento em que ele está cruzando o eixo Y. E toda vez, então, que esse valor existir, você já sabe mais ou menos em que posição do meu gráfico esse valor se encontra, certo? E aí, como é que a gente segue aqui? Olha só, vou lançar mais um exemplinho para vocês, bem bobinho. Olha só, se eu falar f de x igual a 3x menos 2, o que você sabe disso? Você sabe que essa função ela é crescente, porque o meu a é um valor positivo, ele é maior que zero, é crescente. Então eu sei que o meu gráfico ele vai ter esse formato aqui, ó. Eu não sei se é pouco crescente ou se é crescente pra caramba, mas vai crescer. Tá, e esse menos 2, o que esse menos 2 ele vai me dizer? Ele vai me dizer que esse gráfico é crescente, mas ele vai cruzar o eixo Y lá embaixo, no ponto negativo. Putz, e se aqui fosse 0? Só para ver se você entendeu. Então o gráfico ele cruza aqui, na origem. Entendeu? E se for 6, vai ser crescente cruzando aqui. Você entendeu? O A ele não muda formato, ele muda o momento em que cruza o eixo Y. O B, aliás, perdão. E é isso, eu acho que assim a gente já consegue guiar aí um pouco as nossas próximas questões. Bora nessa? Essa primeira questão aqui que eu trouxe para vocês. Olha lá, ele deu um gráfico e aí vamos ver o que o enunciado está pedindo, né? Vamos lá. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana.
O gráfico representa o lucro, L, dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Ele está dizendo aqui, só a título de curiosidade, que o formato desse gráfico vai continuar crescendo na mesma pegada, no mesmo ritmo, não vai mudar. É proporcional. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que você ache o formato da função afim que representa essa questão. Se a gente sabe que o formato de uma função afim é f de x igual a x mais b, então a gente sabe que esse cara aqui, que é o a, vai ser um valor positivo, crescente, e esse b, vamos ver se você entendeu aí o que eu expliquei, é o momento em que cruza o eixo y. Vamos identificar o eixo y? É aqui, ó, lucro. Vamos olhar o gráfico, é a trajetória desse gráfico e aonde que ele está cruzando o eixo y. Olha lá, paizão, no menos 1000. O que significa isso? Que essa função aqui, que eu não sabia absolutamente nada, agora eu já sei um pouco. Eu já sei que ela é f de x igual a ax menos 1000. Porque o b é sempre esse cara. Certo? Legal, professor. Como é que a gente vai descobrir o resto? Galera, para a gente poder identificar o formato de uma função afim, a gente sempre tem que ter pelo menos 2 pontos aí nesse gráfico. Pontos que a gente saiba os valores. E a gente tem esses dois. A gente tem essa coordenada aqui, cujo par ordenado é 5 e 0, pensando sempre que é x e y. E a gente tem o segundo ponto aqui em que o par ordenado é 20 e 3000. Pô, qual que a gente vai usar, galera? Mais fácil, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos fazer essa substituição assim aqui. Vamos lá. Aqui você pode usar y para facilitar a sua vida, beleza? Porque às vezes a gente confunde muito quando tem um f de x, ele nada mais é do que o valor final, y. Tranquilo? Então, vamos lá. Pegando aqui o ponto que a gente acabou de descobrir, que é o ponto 5 e 0, e trocando o x pelo 5 e o y pelo 0, como é que essa função aqui vai ter agora de formato? Ela vai ser 0 igual a vezes 5 menos 1000, certo? Eu vou passar o 1000 para lá. Então, eu vou ter 1000 igual a 5a. A vai ser 1000 sobre 5, 200. Então, olha só, galera. A gente começou descobrindo o valor de b pelo nosso feeling, né? Pela nossa sagacidade, nosso samba. E aí agora, a gente usando outro ponto, descobriu o valor de A. Essa função, então, que não sabíamos nada, a gente sabe tudo. Porque agora f de x é igual a, no lugar do A, 200x menos 1000. E acabou. Obviamente, aqui, o eixo x, ele estava chamando de t, né? Então, é simplesmente um 200t menos 1000. Qual é o item dessa brincadeira aqui? Entender, galera. Beleza? Easy, né? Vocês já entenderam como é que funciona um pouco a pegada. Então é isso, é essa construção, essa interpretação de gráfico, a substituição na lei de formação, e assim a gente vai levando. Beleza? Bora para a próxima. Olha essa outra. Como eu falei para vocês, a função afim, ela tem uma pegada proporcional. Então, às vezes, no desenrolado das informações, a gente consegue resolver até mesmo por uma regra de 3, por uma questão de proporção, que é o conteúdo que de fato mais cai na nossa prova do Enem, né? Então, olha só esse exemplo. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora, foi utilizada apenas uma bomba. Então, a primeira hora foi nesse momento aqui, ó, que foi ali o percurso de A até B. Aqui usou só uma bomba. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. Então aqui é a bomba 1 mais a bomba 2 atuando ali adoidado. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, 2 funções afins diferentes, uma decrescendo pouco e a outra decrescendo pra caramba, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Olha só, para a gente poder entender qual que é a função, o potencial da bomba 2 aí sendo ligada, a gente precisa entender primeiro o potencial da bomba 1, já que ela atuou sozinha nesse período aí de 1 hora. Então, olha só que loucura, galera. Fácil pegar esse
essa interpretação aqui, ó. No período de 1 hora, a minha cisterna foi de 6.000 para 5.000. Foram 1.000 litros aí em 1 hora. Faz sentido? Então a gente já entendeu aí qual que é o potencial da bomba 1. Então, ó, deixar aqui anotadinho para você. A bomba 1 fez questão aí de esvaziar 1.000 litros em 1 hora. Agora vamos olhar o segundo momento, que é o momento B até C. Olha só, galera. A coordenada B, ela começou na primeira hora e ela foi até qual hora? A terceira. Foram 2 horas aí, as duas bombas sendo colocadas em prática. E aí, ó, bomba 1 mais 2 esvaziou o quê? Foi de 5.000 litros para 0 litros em 2 horas. Então foram 5.000 litros em 2 horas. A gente que não é bobo nem nada sabe que 1 hora, então, nesse ritmo, seria 2.500 litros. Só que, cara, aqui é a bomba 1 mais a bomba 2. Desses 2.500 litros por hora, 1.000 litros foi da bomba 1. Então a bomba 2, só a bomba 2 é a diferença. 2.500 litros menos 1.000 litros, opa, igual a 1.500 litros por hora. Pegou? Óbvio que se você quisesse fazer essa questão aqui na pegada de função afim, achar o A mais B, tem como. Olha o tanto de coordenada que a gente tem. A gente tem essa coordenada 0 e 6.000. A gente tem o ponto B com a coordenada 1 e 5.000. A gente tem o ponto C com a coordenada 3 e 0. Então, o que você faria? Você utilizaria um sistema para resolver essas duas e aí sim achar a lei de formação para resolver essas duas e aí sim achar a lei de formação dessa outra reta. Mas, cara, trabalhoso demais, né? Nada que uma regra de 3 aqui não seja capaz de simplificar. Beleza? Então, só ter um pouco de sagacidade, de pagode aí, que vai dar certo. Bora para a próxima? Saideira de função afim. Olha essa, gosto muito dessa questão aqui. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é um gerente que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Olha só, se tu responde rápido essa questão, eu imagino que você faça nessa pegada aqui, ó. Você ia pensar que esses R$ 1.000 aqui é um valor fixo, porque o gerente ele sempre está lá, então ele sempre vai receber esse valor fixo, mais os R$ 80 por dia trabalhado de cada funcionário. Se o funcionário trabalha 2 dias por semana, então cada funcionário ele vai receber aí R$ 160 por semana. Quantos funcionários vão estar trabalhando? Sei lá. Mas olha o que é muito comum. Seria tu fazer 160x mais 1.000. Olha como faz sentido. Faz sentido, né? Clean essa questão. Olha o valor fixo. Olha o valor ali das 2 vezes as 2 vezes trabalhada por semana. A quantidade de funcionários aqui, juntando só com esse pessoal, com esse valor. Clean. Olha o item aqui pronto para tu marcar. Porém, errado. Enunciado, cara, é super importante numa questãozinha como essa. Quando a esmola é grande, vocês já sabem, né? Não tem jeito. Até no Enem. Qual que é a linha de raciocínio aqui para você aplicar nessa questão, galera? É você pensar que essa empresa tem diversos funcionários e um deles é o gerente. Então, quantos funcionários? Se eu tenho X funcionários, então quantos deles vão aí usufruir desses R$ 80 por dia trabalhado, trabalhando 2 vezes na semana? Vai ser X menos 1, galera. X menos 1. Porque um desses funcionários vai estar ganhando 1.000 conto. Ele não entra nessa condição. Então vai ser X menos 1
vezes 160, faz sentido isso que eu estou falando? Mais a taxa fixa do meu gerente. E agora sim a gente entra aí na sagacidade dessa questão. Chuveirinho neles. 160x menos 160 mais 1.000. Junta aí, ó. Eu vou ter 160x mais 840. Item D. Então você vê, né, o tanto que o Enem dá essa brincada. Você matava isso aqui pelo enunciado, só que passa muito batido. É uma questão muito fácil, só que ela engana. E por que ela engana? Porque até o que você acha que está certo é uma alternativa. Então, galera, fica de olho, tá? Por favor. Pegaram? Galera, a gente encerra aqui essa parte de função afim. Vamos falar um pouquinho aqui de função quadrática, o que der para a gente falar. Vou falar bem ligeiro, hein? Então, olha só, formato de uma função quadrática, galera. Lei de formação, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é a função quadrática completa, né? Com todos os termos. Alguém com x ao quadrado, alguém só com x e alguém que é só número mesmo. Ela pode estar incompleta? Pode. Ou assim, ou assim, ou assim. O que ela não pode deixar de ter é o coeficiente a, porque é ele que acompanha o x ao quadrado. Senão nem função quadrática seria função afim. Não é não, galera? Massa. Diante disso, o que a gente já consegue relembrar aqui com vocês? Que quando a gente não tem esse negócio de função crescente e decrescente na quadrática, a gente tem um comportamento, a concavidade. Ou essa concavidade ela vai ser para cima, ou ela vai ser para baixo. O que vai definir se a concavidade ela é para cima? Meu A, galera, meu A. Se o meu A for positivo, ou seja, maior que zero, concavidade para cima. O que positividade te lembra? Sorriso, sorriso. Olha como é que fica o formato da tua boca. É isso. Então, concavidade para cima. Beleza? E se a minha concavidade for para baixo? Então, o meu A é negativo, galera. O meu A é menor que zero. Negatividade te lembra o quê? Tristeza, carinha triste. Né? Então, o formato da sua boca fica aí com a concavidade para baixo. Tudo certo? Vamos tentar entender ali como é que funciona o comportamento num gráfico aleatório aqui, ó, de função quadrática. Eita, mas eu não estou legal com o desenho. Aqui, acho que não vai ficar melhor que isso não. O que é isso aqui, galera? Esses dois pontos aqui, eles são as raízes, beleza? Então esse aqui vai ser o meu x1 e esse aqui vai ser o meu x2. Ou x duas linhas, do jeito que você gosta de falar. O que vai ser esse brother, galera? Esse aqui vai ser o vértice. Tudo bem? Vai ser o vértice. É o ponto mínimo. Mas se o meu gráfico tivesse com a concavidade para baixo, o meu vértice estaria aqui e ele seria um ponto máximo. Tudo bem? Muito cuidado com isso aqui. Não tem como existir as duas coisas, beleza? Sempre bom aí dar essa relembrada. E esse cara aqui, professor, o que vai ser esse aqui? Rapaziada, esse aqui, ele vai ser o C. Tu lembra que o B, lá na função afim, era o momento que cruzava a parede, o eixo Y? Por quê? Porque ele era um valor independente. Ele não estava acompanhado do X. Quem é que não está acompanhado do X aqui na quadrática? É o C. Então, esse cara aqui, ele vai ser o C. Faz sentido isso que eu estou falando? Olha só que doideira. Se eu vou lançar um exemplo aqui para vocês e a gente já vai para uma, duas questões no máximo. Olha esse exemplo aqui, ó, essa função. X menos 2 vezes x menos 3 igual a zero. Se eu fizer chuveirinho, aquela coisa toda, eu vou chegar em x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Para você resolver isso aqui, ou você tem soma e produto para te ajudar, você tem Bhaskara, você tem um monte de coisa. Como eu já escrevi nesse formato aqui, eu sei que a minha raiz é 2 e eu sei que a minha outra raiz é 3. E como que vai funcionar o formato, o gráfico dessa função quadrática? Olha só que doideira, galera. Uma das raízes é 2. Eu vou colocar que o 2 é mais ou menos aqui. A outra raiz é 3. Vou botar mais ou menos aqui. Olha o meu A. Quem é o meu A? O que está acompanhando x ao quadrado. Se não tem ninguém, implicitamente é 1. É positivo? É positivo. Olha o formato da sua boca na positividade. Carinha feliz, galera. Olha só, então você vai juntar aqui, ó, fazer uma doideira aqui, vai virar uma parábola nessa pegada, porque ela vai ter que cruzar o eixo x no momento 2 e no momento 3,
Esse brother, ele vai ser o vértice. Já já a gente vai ver como é que descobre ele. E esse aqui, ele vai ser o C, galera. O C é quem nessa função? Olha lá, é o 6. Então aqui, eu já sei que vale 6. Cruzou o eixo Y no ponto 6. Tudo bem? Vértice. Vamos trocar uma ideia aqui rápida sobre vértice. O que a gente contempla aqui? O x do vértice, porque como todo ponto eu preciso ter uma coordenada x para coordenada y. O x do vértice ele vai ser menos b sobre 2a, ou a média das raízes. Uma raiz mais a outra sobre 2. O vértice ele tem que estar no meio, ele tem que estar bem aqui assim. Ó. Faz sentido? Então, tem essas duas maneiras de descobrir. O y do vértice, galera, é o menos delta, o discriminante, né, sobre 4A. E o delta, para a gente relembrar, já ouviram aquela música do Roupa Nova? Eu perguntava do you wanna dance, B ao quadrado menos 4AC. Nunca mais esquece o valor do meu delta, beleza? Como é que se descobre? Massa, é desse jeito. Agora vamos seguir aqui, vamos ver como é que mais ou menos essa função quadrática é cobrada. Vamos bem ligeiro. Próxima. Ai, meu Deus. Aqui. Olha lá. Vamos ler bem rapidão aqui, ó. Ao analisar os dados de uma epidemia de uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por, olha lá, formatozão da função quadrática aqui, completa inclusive, sendo t um número natural variando de 1 a 12, que representa os meses do ano. Então ele já deu o papo do que cada um mais ou menos significa. O t, que está fazendo o papel de x, se fosse um plano cartesiano, ele é o tempo aí em meses, beleza? Enquanto que o meu P de T vai ser o Y, ou seja, a quantidade de pessoas infectadas em cada mês. Beleza? Vamos ler aqui o resto do enunciado, o que ele está querendo. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. A proposta escolhida foi... O que você vai fazer? O que muita gente faz. E não faça isso, pelo amor de Deus. É já ler aqui direto e você já acha que sabe o que tem que ser feito. Há a maior quantidade de infectados. Se você achar isso, você vai resolver o Y do vértice. Tá errado, galera. Se a gente volta aqui um pouquinho antes, olha o que ele fala. É para ser escolhida a proposta cujo período englobe o mês em que a quantidade é máxima. Se eu perguntasse a quantidade máxima, y do vértice, ponto máximo ou mínimo. Se eu falo o momento em que a quantidade é máxima, o mês, o ano em que a quantidade é máxima, então é o x do vértice. É a situação em que o máximo ou o mínimo acontece. É fácil você pensar isso. Pensa assim, ó. Olha a parábola. Vou lançar a caneta aqui e ela vai parar aqui. Lancei no momento 0. 0, 1, 2, 3, 4. Olha só, se a gente pensar nesse rolê, demorou 4 segundos para ir do momento da partida até o momento de chegada. São as duas raízes, 0 e 4. 1, 2. Foi no momento 2 em que houve o pico. Subiu, 1, 2. Desceu, 3, 4. Se eu pergunto, qual é a altura máxima? Então eu quero saber essa distância aqui, ó, o máximo que atingiu. Qual é o tempo em que a altura foi máxima? Momento 2. Pegou? Então, olha só, aqui eu quero, é o x do vértice, rapaziada. É o x do vértice. Então, veja bem, o que vai rolar? X do vértice menos b sobre 2a, que a gente é sagaz, decorou a fórmula. Eu vou ter, quem é o menos b? É o que acompanha a variável normal. Então, vai ser menos 10 sobre 2 vezes a. Quem é o a? O que acompanha a variável elevada ao quadrado, que é o menos 1 aqui, ó. Menos 10 sobre menos 2, eu vou ter 5. E toma! E qual foi o momento aí? Olha lá, olha lá. T sendo maior ou igual a 5, menor ou igual a 6. Item C. Vapo. Beleza, galera? Era isso. A gente vai ter mais tempo aí para trocar mais ideia, mas coração tranquilo, fiquem relaxados.
tem uma frase que eu gosto muito de usar em momentos assim, quando a gente se prepara demais, mas ainda assim sente medo para alguma prova, para algum processo seletivo, alguma coisa. Uma frase do Sêneca, que ele diz bem assim: é na arena que o gladiador pede conselhos. O que significa isso? Nossa, mas como assim? O gladiador vai para a arena e aí sim ele vai pedir conselho? Não, galera. É porque nunca a gente vai estar pronto. Então confia no que você se preparou até esse momento. Confia no seu potencial. Vai tranquilo, beleza? O que não pode acontecer é que você paralisa. Então confia nesse processo, nesses 3 anos que você levou para estudar para essa prova, e só vai, que vai dar certo. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço, boa prova. Vamos!